Vamos lá para as próximas relações. Agora a gente vai ver as relações de um para muitos, certo? Uma relação bem tranquilinha de entender também. E para isso eu vou utilizar aqui mais um cenário, tá bom? Para vocês compreenderem aqui o conceito. Aqui o cenário. Teremos que cadastrar também os professores da escola, tá? Além dos alunos e dos armários, a gente vai ter que cadastrar os professores. Cada professor possui um nome e um CPF. Além disso, também devemos cadastrar as disciplinas que são ofertadas. Cada disciplina possui um nome e uma carga horária. Uma disciplina pode ser ministrada por somente um professor, mas um professor pode ministrar mais de uma disciplina. Tá bom? Vamos lá para o nosso workbench. Aqui. Então a gente vai ter que adicionar mais uma tabela, né? Tabela de professores. Vamos lá. Criar aqui mais uma tabela. Essa tabela aqui vai ser professor. Tá bom. Ela vai ter um ID, como sempre, né? Esse ID vai ser int, vai ser uma chave primária. Perfeito. Um professor, ele tem um nome e um CPF, né? Só duas características. Então é tranquilo, né? A gente já viu que nome vai ser um varchar, né? Vou colocar um varchar de 255 caracteres. Vai que a pessoa tem um nome grande, né? Nome e um CPF, certo? Tanto o nome quanto o CPF vai ser not null, né? Porque vai ser obrigatório, tá? E no caso do CPF, como eu falei, ele é um número que, apesar de ser um número, né? A gente coloca ele como uma string, né? Como um varchar. Vou colocar de 45. Mas enfim, você poderia contar lá também quantos números tem no CPF e colocar certinho o valor aqui, enfim, contando os pontos e o tracinho lá que as pessoas colocam também, o hífen, né? Mas enfim, isso aqui depende muito do sistema que você estiver fazendo. Vou colocar 45 mesmo para facilitar a nossa vida. Beleza, temos professor, fácil, perfeito, aqui, professor feito. Agora a gente tem mais uma tabela, né? Que é a tabela de disciplinas, né? A gente precisa cadastrar disciplinas também. Então a gente vem aqui, adiciona mais uma tabela. Disciplina. Tá. A disciplina vai ter um ID, como sempre, né? A gente já viu aqui um ID. Ela vai ter um nome também, né? O nome da disciplina. Um nome. Vou colocar um varchar de 100 caracteres. Vai com uma disciplina longa, né? Aqui, 100 caracteres, deixar not null também. Enfim, para não ser, para ela ser obrigatória. E aqui, a próxima característica dela é a carga horária, né? Carga horária. Opa, horária não, horária. Beleza. Horária. A carga horária, imagino que seja um número pequeno, né? Sei lá, 64 horas, 100 horas, enfim. Vou colocar então como int, tá? Como número mesmo. Beleza. E vou colocar aqui como not null também, tá bom? Precisa ter essa carga horária. Fechou. Temos as duas, né? Era só isso que tinha na disciplina mesmo, né? Então, a disciplina possui um nome e uma carga horária. Perfeito. Agora, nós já estamos com as duas tabelas feitas, né? Aqui eu vou colocar mais um... Redimensionar ela aqui, né? Aqui, professor, disciplina. Perfeito. Vou deixar ela menor aqui. Beleza. Agora que a gente tem essas duas tabelas, a gente pode fazer a relação entre elas, né? Então, aqui, já passamos dessa parte do texto, vamos para a última aqui, que é uma disciplina pode ser ministrada por somente um professor, mas um professor pode ministrar mais de uma disciplina, tá bom? Isso daqui é uma relação um para muitos, tá? Então, uma disciplina pode ser ministrada por somente um professor, né? Somente um professor pode ministrar determinada disciplina, mas os professores, eles podem ministrar várias disciplinas, né? Enfim, eles podem ser professor em várias disciplinas. Isso é uma relação um para muitos, tá? E como que a gente faz isso? A gente vem aqui e vem aqui, ó. A gente tem dois tipos de relação um para muitos, da mesma maneira que a gente tem aqui de um para um. E o conceito é o mesmo, tá? Isso daqui é para quando as tabelas elas não dependem uma das outras para existirem. E essa aqui contínua é quando as tabelas
dependem, né? Uma tabela depende da outra para ela existir. No nosso caso, uma disciplina, ela pode existir sem um professor, certo? Pode. Vamos dizer que pode, tá? Na verdade, esse conceito aqui não vai mudar muita coisa no nosso banco, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a ele. Podem ficar mais focados no conceito de um para muitos mesmo, tá? Porque essa relação entre a diferença entre essas duas aqui, quando a gente for lá para o Prisma, lá para a API nossa, vai fazer pouquíssima diferença isso daqui para a gente, tá? Vou colocar então essa aqui, tá? Vou colocar aqui que vou clicar no professor, certo? E clicar na disciplina. Perfeito. Criou aqui uma relação um para muitos, certo? E percebam aqui, ó, que ele indica qual que é a relação que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que aqui no professor a gente tem uma espécie de garfo aqui saindo da lista, quer dizer que uma disciplina, tá, pode ter muitos professores, mas um professor pode ter uma disciplina só, tá bom? Isso daqui, se vocês muito bem se lembram, está errado, né? Porque uma disciplina pode ser ministrada por somente um professor, mas um professor pode ministrar mais de uma disciplina. Ou seja, isso aqui está errado, está invertido, né? A disciplina está podendo ter muitos professores, não os professores estão podendo ter muitas disciplinas, certo? Então, o que a gente faz? A gente dá um Ctrl Z aqui, para tirar essa relação, tá? Você podia clicar na relação e dar um delete, né? Também, então, dos dois jeitos. Agora a gente faz de novo, né? Clica aqui em um para muitos. Dessa vez, ao invés de a gente clicar no professor primeiro e depois na disciplina, a gente clica na disciplina primeiro e depois no professor. Perfeito. Aí, agora sim tá certo, ó. Um professor pode ter várias disciplinas, certo? Agora, uma disciplina só pode ter um professor. Isso é indicado, de novo, por uma chave estrangeira. E essa chave estrangeira, no caso de uma relação um para muitos, fica na tabela do muitos, digamos assim, né? A disciplina, um professor pode ter muitas disciplinas, né? Então, se um professor pode ter muitas disciplinas, a chave estrangeira fica na tabela de disciplinas, tá? Tive que cortar aqui rapidinho, mas voltando, a gente estava falando do ID, né? Da chave estrangeira aqui do professor, né? Ela está na tabela de disciplina, por quê? Porque os professores podem ter muitas disciplinas, podem ministrar muitas disciplinas, certo? Então, faz sentido que a chave estrangeira que indica essa relação esteja em disciplinas, porque se eu criar uma disciplina, eu posso colocar o ID do professor aqui, professor que é responsável por ela, certo? Então, eu posso depois criar mais uma disciplina, por exemplo, e colocar o mesmo ID do mesmo professor, né, para outra disciplina. E ele pode, então, ministrar duas, certo? Mas o professor em si, né, mas a disciplina em si, perdão, ela só pode ser ministrada por um professor, porque ela só tem uma chave estrangeira aqui, tá vendo? Então, se eu tiver uma disciplina, por exemplo, que é matemática, tá? Matemática, ela é ministrada pelo professor, sei lá, pelo professor Ricardo, tá? Então, matemática pelo professor Ricardo, que tem o ID 2, tá bom? Aí eu vou lá e crio mais uma disciplina chamada, sei lá, física, tá? Eu posso, naquela disciplina de física, colocar também como ID o 2, porque o professor pode, o professor Ricardo, né, ele pode dar mais de uma disciplina. Agora, a disciplina em si, matemática e física, só tem um professor, que é o professor aqui do ID, certo? Professor 2. Perfeito. Espero que tenha dado para entender. Às vezes essa parte de relações fica um pouco confusa na nossa cabeça, mas, de novo, eu indico para vocês verem o curso lá do Gustavo Manabara, do curso em vídeo, né? Caso vocês queiram se aprofundar ou queiram uma explicação mais alongada sobre isso, lá ele tem muitos vídeos falando sobre relação. Aqui eu quero ser mais prático mesmo e mostrar para vocês como fazer isso mais rapidamente, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre relação muitos para muitos, tá? E a gente fecha essa parte de relações. Até mais, gente!